E um bom dia também a todos aqueles, bom dia, boa tarde ou boa noite, para todos aqueles que nos acompanham online, onde quer que você esteja, que o Senhor alcance a sua vida de forma transbordante. E hoje nós vamos juntos acessar o texto de João, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia! Hoje, como foi dito, nós finalizamos esse tempo de celebração do Advento, um período de 4 semanas que antecede o Natal, um tempo de reflexão, de preparo para a grande festa, para a grande celebração do Natal. Eu não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente fui muito agraciado, abençoado por esse tempo que nós passamos juntos, nos preparando para celebrar esse evento na história da humanidade, que dividiu a nossa história entre antes e depois de Cristo. E hoje, em espírito solene, então, nós vamos para um lugar muito especial. Nós vamos para o centro do coração daquele que é o Natal. E para isso nós vamos ver o capítulo 17 do Evangelho segundo João. Mas antes de lermos juntos, eu queria pedir a sua permissão para fazer alguns comentários. A estrutura do Evangelho de João tem algo a nos dizer. A maneira como o apóstolo João foi inspirado para estruturar a sua versão do Evangelho nos diz algo. Eu já disse isso em uma outra ocasião, mas a grosso modo, dos 21 capítulos de João, nós vamos perceber 12 capítulos, de 1 ao 12, que vão cobrir cerca de 3 anos do ministério de Jesus. 3 anos. E a grosso modo, o restante do Evangelho, até o capítulo 21, cobre 3 dias. Ou seja, na estruturação de João, nós vamos perceber 12 capítulos cobrindo 3 anos e 9 capítulos cobrindo 3 dias. E do capítulo 13 ao 17, nós vamos encontrar o relato dos últimos momentos do Senhor com os seus discípulos antes da sua prisão e da sua morte de cruz. Capítulos 13, 14, 15, 16, 17, ou seja, 5 capítulos que falam de uma noite só. Então, recapitulando, a grosso modo, o Evangelho segundo João é estruturado da seguinte forma: 12 capítulos cobrindo 3 anos, 9 capítulos cobrindo 3 dias, e dentre esses 9, 5 capítulos que cobrem uma noite só. Eu não sei se os irmãos percebem a ênfase, a importância dos eventos sendo narrados, só de olhar a quantidade de capítulos usados para narrar esses eventos. A gente percebe o cuidado, a gente percebe uma ênfase nesse grande bloco de 5 capítulos, do 13 ao 17, que registra uma noite só, os últimos momentos do Senhor com os seus discípulos antes de morrer da cruz. E dentre esses 5 capítulos que cobrem uma noite, nós encontramos um capítulo inteiro
dedicado a uma oração. A última oração de Jesus. E o capítulo 17 de João, de fato, é um capítulo muito especial, é único. Não existe outro lugar nas Escrituras onde se possa encontrar o que foi registrado aqui. De tão único, de tão especial, o capítulo 17 de João também é chamado de o Santo dos Santos. Por quê? Porque o Santo dos Santos era o lugar mais interno, mais íntimo no templo de Israel. Um lugar mais sagrado que era acessível somente pelo sumo sacerdote, e acessível não quando o sacerdote queria, mas apenas uma vez ao ano. Mas no capítulo 17 de João, todo mundo passa a ter acesso, todo mundo se depara com a profunda intimidade, todo mundo tem acesso ao coração daquele que é o Natal. Porque vez após vez a Bíblia nos mostra Jesus orando. Jesus orava. E a vida de oração do Senhor era tão marcante que a única coisa registrada na Bíblia que os discípulos pediram a Jesus para ensinar foi a orar. Ensina-nos a orar, pediram aos discípulos. Porque na oração existe ensino. Na oração existe doutrina, existe entendimento. E se tem algo que mostra o que uma pessoa pensa sobre Deus, é a sua oração. Se tem algo que revela o que nós entendemos sobre Deus, é a nossa oração. Especialmente aquelas orações que são feitas quando estamos sozinhos, no quarto secreto. O que eu entendo de Deus norteia a minha oração. O que eu entendo do caráter de Deus, o que eu entendo da vontade de Deus, dirige, conduz toda a minha oração, toda a nossa oração. E sim, vez após vez, a Bíblia vai nos mostrar Jesus orando, mas nos mostra Ele orando sozinho. A Bíblia nos mostra Ele subindo ao monte para orar. Mostra Jesus orando a noite inteira. Mas na maioria das vezes, a gente não fica sabendo como ou sobre o que Ele orou. Na maioria das vezes, a gente não ouve de forma extensa, não ouvimos de forma detalhada o conteúdo da sua oração. Mas em João 17, não é assim. Aqui nós vamos perceber Jesus se expondo. Aqui nós temos acesso, Ele nos dá acesso ao quarto secreto dele. E há momentos antes, Jesus havia dito aos seus discípulos que não os chamaria de servos, mas de amigos. Porque os servos não conhecem a intimidade que pertence aos seus senhores. Só os amigos
saberiam o porquê Jesus faria o que estava para fazer. Então nós percebemos em João 17, nós vamos perceber um Jesus se despedindo dos seus amigos. Em João 17 nós vamos perceber um Jesus prestes a passar pela terrível morte em uma cruz. Em João 17, na oração de Jesus, nós vamos conhecer não só o coração de Jesus, mas o coração daquele para quem Jesus orava. Então, o nosso convite dessa manhã é: vamos ouvir juntos a oração de Jesus. João 17, 1-26. Depois de dizer isso, ou seja, depois de tudo que ele havia dito nessa única noite, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem lhe enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A
tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, pelos seus discípulos. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar. E precisa ser hoje. Pai Santo, assim como aquele a quem o Senhor enviou orava, assim como Jesus orava, nós também oramos. Assim como o seu filho expressava o que era o seu mais profundo desejo, nós também aqui expressamos: queremos te conhecer, queremos conhecer a tua glória, queremos conhecer teu caráter, queremos te conhecer, conhecer o teu coração. E assim sabemos, seremos edificados, seremos levados a ser mais parecidos com aquilo que conhecemos do Senhor. Santificado seja o teu nome hoje e para todos sempre. Em teu nome, Senhor Jesus, para a tua glória, Senhor Jesus, que nós tenhamos ouvidos para ouvir e entender a tua palavra. Amém. Amém. O Natal é sobre o envio. O Natal é sobre aquele que foi enviado. Versículo 3: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste.
Versículo 8, pois eles dei as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles sabiam com certeza que vim de ti, e creram que me enviaste. Versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Versículo 21, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, que eles sejam levados à unidade completa, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Versículo 25, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. As boas notícias dizem respeito àquele que nasceu, sim, mas àquele que foi enviado. Conhecer a Deus e o enviado de Deus resume, define a realidade da vida eterna. Esse conhecimento define a realidade da salvação. Crer, acreditar que Jesus foi o enviado, é o que dá credibilidade a tudo aquilo que Jesus disse. Crer que Jesus foi o enviado ao mundo, dá base, fundamenta o nosso envio ao mundo. É tão crucial, é tão vital que o mundo creia que Jesus foi o enviado de Deus, que Jesus pediu para que nós estivéssemos neles. Neles. Em meio à relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo participando dessa relação. Quem somos nós? E cooperar, colaborar, trabalhar, se entregar para que o mundo creia que Jesus foi o enviado, o Messias esperado, é o propósito da nossa missão. Não é pouca coisa celebrar o Natal, porque celebrar o Natal é celebrar a essência de todo o Evangelho, é celebrar aquele que é o Natal, aquele que é o Evangelho. O Evangelho só se tornou possível porque o menino nasceu. O prometido, o enviado, nasceu. E é muito importante que nós saibamos que Jesus foi o enviado. O enviado. Porque isso significa existência prévia. Nasceu não um menino igual a outros, mas nasceu o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, que existe desde a eternidade. O momento, a ocasião em que essa oração foi feita, também tem muito a nos dizer. Qual é que foi que ele fez essa oração? Qual foi a ocasião que estava para acontecer? Jesus estava para morrer na cruz, vivendo os seus últimos momentos antes de passar pelo impensado. E ele estava se despedindo dos seus amigos. E
Se nas palavras de despedidas nós dizemos o mais importante a ser dito, a ser lembrado, quanto mais uma última oração. Na oração de despedida, Jesus, ele despejaria o seu coração. E a gente participa, nós estamos juntos com Ele, e conseguimos perceber pelo que pulsaria o coração de Jesus, o que fazia o coração de Jesus orar. Pai, 6 vezes ele chamou Pai, Pai Santo, Abba, Pai Justo. Com quem ora, santificado seja o teu nome, glorifique o teu nome. Pai, em tudo o que fizer, seja percebida a tua glória, seja vista a tua beleza, o teu caráter, seja celebrado, seja amado por quem tu és. Aleluia. A glória do Pai, a vontade do Pai, era disso que estava cheio o coração do Filho. Mesmo quando Jesus pediu ao Pai para glorificar a Ele mesmo, ali no versículo 1, era para que no final tudo resultasse em glória ao nome, ao caráter, à santidade do Pai. Com certeza, em uma outra ocasião, nós vamos voltar a falar de João 17. Como vocês perceberam, existe muita riqueza, né? Nós provavelmente vamos voltar numa série de mensagens, né? Vai valer a pena, né? Existe muita riqueza nesse único capítulo que nos leva ao coração do Senhor. Mas por hoje eu queria convidá-los a olhar com mais atenção aos versículos 20 a 23. A minha oração não é apenas por eles, ele se referindo aos seus discípulos, mas peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, ou seja, Jesus orou por nós. Quem sou em mim, quem sou em você. Eu e você também somos convidados. Eu e você também somos trazidos para um lugar nele. Porque somos aqueles que vieram a crer no enviado de Deus por meio da mensagem dos apóstolos. E o que foi? O que foi que Jesus orou por nós? Peço por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Isso não existe. Isso é desconcertante, é tão único.
Pai, eu quero que eles sejam um, como nós somos um. Como nós somos um, plenamente unidos. Isso é estranho. Unidade ainda mais esse tipo de unidade é uma ideia estranha nesse mundo caído, individualista. É um pensamento, é uma ideia que não existe nessa cultura egocêntrica, selfista. No mundo, indivíduos são valorizados acima do coletivo. No mundo caído, as pessoas cada vez mais se entendem como entidades completamente independentes. Eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus interesses. E nós percebemos no discurso os pronomes. É meu e minha escolha. Não existe interesse no nosso. O que importa sou eu. Mas ao mesmo tempo que o nosso chamado para a unidade é diferente de tudo, faz muito sentido. Faz muito sentido, especialmente para nós que acreditamos na Trindade. Porque nós cremos que Deus é um ser, mas que existe numa relação. Ele existe se relacionando em três pessoas. Deus é uma comunidade, é uma família unida perfeitamente. E se Deus é uma unidade plena, então faz sentido que no coração daquele que pertence a essa unidade, que vive essa unidade, faz sentido que exista o mais profundo desejo para que sejamos um. E isso significa pertencer ao outro. Ser unido significa se submeter a outros. Viver unido a outro de tal maneira que o resultado é uma outra entidade. Como num casamento em Deus, homem e mulher tão unidos que o resultado não são duas pessoas, mas uma ou outra, onde dois se tornam um. E no caso da igreja, pessoas tão plenamente unidas que o que se percebe é um só corpo, uma só fé, uma só missão. E o que Jesus profundamente deseja, o que Ele permite que nós saibamos quando Ele abre a porta do seu quarto secreto, o que Ele mais deseja é que nós sejamos como Ele é. Uma plena unidade, pessoas que não vivem para elas mesmas, indivíduos que não existem para eles mesmos, mas que vivem e existem uns pelos outros, uns nos outros, assim como o Filho é com o Pai e com o Espírito.
E essa unidade é fundamental para o cumprimento da nossa missão. Porque existe um propósito para essa unidade. Por 2 vezes Jesus mencionou uma cláusula de propósito. Versículos 21 e 23. A nossa unidade serviria para que o mundo, para que as pessoas descrentes ao nosso redor fossem levadas a crer que Jesus foi o enviado do Pai. E a nossa unidade serviria para que o mundo fosse levado a saber que o Pai nos ama, como Ele ama o seu Filho. Que sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Onde estão aqueles que estão percebendo o absurdo? Se aquilo de pertencermos uns aos outros, de sermos um, já é algo que não existe, desconcertante. O que Jesus orou nesses versículos é o absurdo do Evangelho. Porque de acordo com Jesus, os não cristãos devem olhar para a igreja e perceber uma unidade tal que leva eles a dizer, leva eles a constatar e levam eles a crer, levam eles a dizer: eu creio que Jesus foi o enviado de Deus. Eu vejo nessa unidade que Deus deve realmente amar os membros da igreja o tanto quanto Ele ama a Jesus. Porque só um amor assim pode gerar essa unidade. Só um amor assim pode provar o envio do único e amado Filho de Deus. Só o amor descrito no Evangelho pode fazer pessoas antes individualistas, antes egocêntricas, serem transformadas em pessoas completamente diferentes, entregues completamente uns aos outros, perdidos e na verdade achados uns nos outros, assim como Cristo é em nós. O absurdo do Evangelho que nos transforma é esse. Toda a imensidão do amor do Pai pelo Filho, o perfeito e eterno amor do Pai pelo Filho, infalível, imutável, constante, transbordante, imensurável. É esse o mesmo amor que Deus tem por aqueles por quem Ele se doou. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, como o mesmo amor que o Pai tem pelo seu Filho. O Pai Ele deu a vida do seu único Filho pela nossa, porque o Pai tem o mesmo amor por nós que Ele tem pelo seu único Filho. É muita coisa, eu vou repetir. O Pai deu a vida do seu único Filho para ter a nossa
porque o Pai tem o mesmo amor por nós que Ele tem pelo seu único Filho. É esse o amor revelado no Evangelho. É esse o amor que o Natal manifesta. O mesmo amor do Pai pelo Filho por nós. E o que o coração de Jesus mais deseja é que todos, com isso, esse amor do Pai, o mesmo amor que o Pai tem por Ele, o mesmo amor que Ele tem experimentado em toda a eternidade. É esse o desejo de Jesus para aqueles que ainda não conheceram esse amor. E eu quero finalizar lembrando de João, o autor do texto de hoje. Ele foi e continua sendo conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Não sei quantos já ouviram falar que João foi, já ouviram falar que o discípulo amado de Jesus foi João. Primeira vez que eu ouvi isso, eu confesso, me deu a impressão que Jesus tinha favoritos. É destacado que quem é esse discípulo a quem Jesus amava. Eu tinha a impressão que Jesus tinha dentre os discípulos uns mais e outros menos amados. Todos amados, mas uns mais e outros menos. E eu queria entender como é que era ser um discípulo mais amado de Jesus. O que precisava fazer? Eu queria entender essa relação de João com Jesus. Por quê? Por que teria sido João esse discípulo descrito como o discípulo a quem Jesus amava? E até o que eu percebi, existem ideias, pensamentos diferentes entre os estudiosos. Não me parece haver muita concordância quanto a esse assunto, quanto ao porquê um dos discípulos teria sido chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Mas quem foi? Quem foi que começou essa história de o discípulo a quem Jesus amava? Quem foi que descreveu João como sendo ele o discípulo a quem Jesus amava? O próprio João. No Evangelho segundo João, ele mesmo, o próprio João, se descreve como o discípulo a quem Jesus amava. E só João fez isso. Dentre todos os outros autores do Evangelho, só João se descreveu como o discípulo a quem Jesus amava. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, ninguém menciona isso, só João. Bonitão, querido, né? A pessoa escreve sobre Jesus e tem a ousadia de se descrever como o discípulo a quem Jesus amava. Mas enquanto eu meditava nisso, um pensamento todo inundou a cabeça.
Eu tenho um filho mais novo, o Mateus. E às vezes dá uma luta no Mateus, ele tem um cinto. E aí ele diz assim: pai, você é o melhor pai do mundo. E nas primeiras vezes que ele me disse isso, eu, entendendo que eu preciso fazer ele perceber as verdades do mundo, né? Eu sempre respondi que não era o melhor pai do mundo. E sempre que eu respondia que eu não era, ele logo me corrigia e dizia: não, pai, você é. E eu, não sou ele. Sim, você é o melhor pai do mundo. Até que um dia, de novo, diante desse comentário absurdo, mas carinhoso, quando meu filho me disse: pai, você é o melhor pai do mundo, eu respondi: você me faz sentir como o melhor pai do mundo. Você me faz sentir como o melhor pai do mundo. Eu sei que eu não sou, mas você me faz sentir como se eu fosse. E aí eu fui levado a me colocar no lugar de João. E de repente, eu me deparei com a minha versão do Evangelho, com o meu testemunho. Se eu tivesse que contar tudo o que Jesus fez na minha vida, se eu tivesse que contar todas as bênçãos, todos os livramentos, todo o perdão dos meus pecados, se eu tivesse que contar sobre a minha salvação, sobre toda a alegria, toda a liberdade, toda a vida que eu ganhei, qual seria a conclusão mais clara? Qual seria uma das verdades mais gritantes em tudo que eu já vivi do Senhor? E eu imagino que João também, quando ele foi levado a descrever, depois de anos, se lembrando de tudo, quando ele foi levado a entender quem ele era na história do Pai, do Filho e do Espírito, a única e melhor maneira de se expressar, de se entender em toda a história do Evangelho de Cristo Jesus, não por quem João era, mas por quem Jesus era. João não teve como chegar a uma outra conclusão, senão a de se perceber como o discípulo a quem Jesus ama. Não por aquilo que João era, ou por aquilo que ele tinha feito, mas por aquilo que Jesus era e por tudo aquilo que Jesus havia feito. Porque Jesus, em nenhum momento, Jesus economizou no amor que ele tinha e que ele tem pelos seus. Eu e você podemos não ser o discípulo mais amado, a discípula mais amada de Jesus, mas diante de tudo o que Ele tem sido em nossas vidas, diante de tudo, diante de como Ele tem nos dado graça, nos dado vida, diante da nossa salvação, diante de tantos presentes da nossa família que Ele nos deu, diante de tudo o que não merecemos, mas recebemos. Eu e você podemos não ser os mais amados, o mais amado ou a mais amada de Jesus, mas Ele nos faz sentir como se nós fôssemos. Ele nos faz sentir como se fôssemos. Não tem. Não temos como chegar a uma conclusão diferente.
Não porque eu e você somos especiais, mas porque Ele é. E o amor dele nos faz sentir especiais. O amor de Deus faz qualquer um se sentir o centro do universo. Nós sabemos que o centro do universo é Deus. Mas Deus nos faz sentir como se nós também fôssemos. Esse é o coração, aquele que ama tanto. Vamos orar. Senhor, diante do absurdo que é o amor de Deus por nós, o mesmo amor que Ele deu no seu Filho, nos deu. Vamos ouvir mais uma vez as suas palavras e diante desse absurdo, termos os nossos corações alinhados ao coração dele. Jesus orou: Pai, chegou a hora. Chegou a hora, é chegada. Para isso eu fui enviado. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. O que é que significaria essa glória? O que Jesus quis dizer com o glorifica o teu Filho? O sentido dessa glória, o significado dessa glória, nós vamos encontrar um pouco antes. Ali em João 12, 23 e 24, palavras do Senhor Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Sentido dessa glória na glorificação do Filho seria todo sofrimento até a sua morte de cruz. Esse é o sentido da glorificação do Filho. Chegou a hora, para isso eu fui enviado. O que é que está no coração de Jesus? Glorifica-me, para que eu possa te glorificar. É o desejo mais profundo do coração do Filho. Honra-me para que eu possa te honrar. Manifeste a minha natureza, o meu caráter no mundo, para que eu possa manifestar a tua natureza e o seu caráter. Isso é chave. Isso é chave para entender, para compreendermos o coração de Jesus.
Sem isso, não entendemos o nosso chamado, não entendemos o nosso serviço, não entendemos o porquê ser igreja, entendemos o Natal e nada do que Jesus fez. A não ser que entendamos que Jesus, o Filho, viveu e morreu para a glória do Pai. Jesus viveu e morreu para manifestar a glória do Pai. Viveu e morreu para revelar quem o Pai é, como Ele é. O coração de Jesus nos mostra que é tudo sobre o Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a igreja, mas é sobre Deus. E só porque é tudo sobre Deus que estamos verdadeiramente seguros. Porque é tudo sobre Ele e Ele nos inclui. Porque é tudo sobre Ele e Ele nos inclui. Não existe lugar mais seguro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar o Natal. Obrigado pela mensagem do Natal. Obrigado pelo Evangelho contido no Natal. Ali nós te percebemos, ali nós te ouvimos, ali nós te conhecemos. E ao te conhecer, te amamos, Senhor. E que a realidade do teu amor faça a realidade do nosso amor crescer. Que a realidade do teu envio faça a realidade do nosso crescer. Que a tua realidade em nós faça crescer a realidade. Nós somos uns nos outros seja feita a tua vontade. Obrigado por nos revelar um alto, sublime e lindo caminho. Oh Senhor, impossível para nós, mas é o teu desejo, foi a tua oração. E Jesus, o Filho, orava conforme o teu coração, Pai. E as orações que coincidem, as orações que são conforme a tua vontade, o Senhor declara que as atende, que as responde. Nunca houve uma oração do Filho que o Senhor não tenha atendido. Faça de nós, Senhor, faça de nós, sim. Ousamos a crer no absurdo, sim, ousamos a clamar pelo absurdo. Faça de nós, oh exemplo, faça de nós, Senhor, oh glória visível para este mundo. Que sejamos uns dos outros, leva-nos, sopra, continua a soprar em nós, oh Espírito Santo. Obrigado por nos mostrar o caminho, obrigado por nos mostrar a nossa missão, arrasando porque existimos, arrasando porque o Natal aconteceu, para que sejamos uns dos outros plenamente, oh, nos perdendo ao ponto de que não sabemos onde começamos e o outro começa, onde um termina, o outro começa. Que linda realidade a qual pertencer, Senhor. Obrigado, dizemos sim, amém, concordamos com a tua oração, Senhor Jesus, amém, amém. Seja assim em nossas vidas, Senhor, para que o mundo creia no Evangelho, para que o mundo creia no Messias que foi enviado, para que o mundo creia que o Filho de Deus, Senhor, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, ressuscitou a nossa ressurreição, que um dia voltará de novo, enviado de novo para nos buscar, para